Tiago Jordão, vamos repercutir a matéria do GE, onde aponta o aumento do passivo do Santos Futebol Clube com números preocupantes. O Santos Futebol Clube vai se endividando ainda mais na gestão de Marcelo Pirillo Teixeira, Jordão. Pois é, Marcão. E essa dívida passiva do Santos são com relação aos valores de 2024, Marcão. A matéria do GE coloca o Santos como a 11ª maior dívida de passivos no futebol brasileiro, Marcão. Vamos trazer todos os números. O Corinthians lidera essa lista com uma dívida passiva de 2,4 bilhões, seguido do Atlético Mineiro com uma dívida de 2,3 bilhões, o São Paulo 1,8 bilhão, Botafogo com 1,5 bilhão, o Palmeiras com 1 bilhão e 400 milhões, o Bahia com 1 bilhão e 400 milhões também, Cruzeiro 1,3 bilhão, Vasco 1,2 bilhão, Inter 1,2 bilhão, Flamengo 1,1 bilhão e aí vem o Santos Futebol Clube com 977 milhões de reais, seguido do Fluminense que tem 865, o Grêmio tem 796 milhões, Bragantino 776, por fim, Vitória com 628 milhões. Tá aí, você acompanha nesse gráfico, nas informações que estão na sua tela, né? Como é preocupante a situação do Santos Futebol Clube, né? E quando você fala em passivo, né? É dívida, a verdade é essa. Não adianta a gente ficar querendo desmembrar ou justificar ou apenas minimizar esse problema que é grande no Santos Futebol Clube. Volto a dizer, o Santos Futebol Clube deve fechar a gestão Marcelo Teixeira, caso esse ritmo permaneça, com uma dívida de 1,5 bilhão de reais. Se o Santos não controlar o seu passivo e não aumentar as suas receitas, o Santos pode fechar a gestão Marcelo Teixeira com uma dívida entre 1,3 bilhão a 1,5 bilhão de reais, meu caro Tiago Jordão. O modelo de gestão do Marcelo Teixeira, nesse momento, ele é insustentável, porque o Santos não tem resultados esportivos, não tem receitas que consiga, de fato, justificar tamanho investimento no futebol e, mais do que isso, resultados pífios. O Santos pode terminar o ano de 2025, Jordão, com a premiação pífia em termos esportivos, porque caímos nas quartas de final do Campeonato Paulista. Foi na semi? Na semi. Na semi, perdão. Caímos na semifinal do Campeonato Paulista, que pouco paga. Caímos na terceira fase da Copa do Brasil. Ou seja, recebemos valores irrisórios da maior competição que paga hoje no futebol brasileiro, que é a Copa do Brasil. Poderemos, inclusive, ficar numa posição no Campeonato Brasileiro que paga um valor pífio de premiação. Se o Santos ficar de 12º para trás, os valores de premiação do brasileiro são irrisórios e podemos ficar sem Sul-Americana e Libertadores no ano que vem. Ou seja, esse modelo que o Marcelo está praticando, ele é insustentável. Então, Tiago Jordão, essa curva de passivo do Santos, se o Santos não fizer uma grande mudança, ela vai aumentar ainda mais. É muito preocupante, o torcedor muitas vezes não quer saber de parte administrativa, só quer saber da parte de futebol, mas o rumo que o Santos vai caminhando é muito perigoso e vai chegar uma hora que vai se perder totalmente o controle da dívida e não se consegue mais pagar, como aconteceu com o Vasco, como aconteceu com o Botafogo, como aconteceu com o Cruzeiro, clubes que tinham dívidas altíssimas, mas não tinham a contrapartida da receita. Marcão, e o Corinthians? O Corinthians tem contrapartida de receita. E o Flamengo tem contrapartida de receita. Por que o Vasco quebrou? Não tem receita. Por que o Cruzeiro quebrou? Não tem receita compatível com a dívida. Por que o Botafogo quebrou? Não tinha como pagar aquela dívida com as receitas que entravam. Você é obrigado a vender o clube em baixa. Então, da forma como estamos caminhando, o Santos mais à frente será obrigado a vender o clube em baixa, quase de graça, para continuar ficando vivo. E esse é o problema, para ficar vivo, Marcão. Porque se a gente puxa o Flamengo, se ele quiser virar SAF, Marcão, ele vai virar SAF. Só que, muito provavelmente, a SAF do Flamengo vai pagar horrores para esse time do Flamengo, Marcão. Serão valores, assim, absurdos, diferente do Santos. Então, hoje o Peixe... E o pior também,
Se você pelo menos tem um elenco, a folha do peixe hoje é de 34 milhões de reais. Se dentro desses 34 milhões de reais você tem um time que vale pelo menos 150 milhões de euros, 200 milhões de euros, Marcão, você pode até dar uma desculpa falando, olha, a minha dívida tá alta, mas se eu vender o fulano, esse fulano aqui consegue cobrir alguma coisa. Quem que o Santos tem pra vender hoje, além do Brasão? Pra fazer dinheiro de verdade. Um valor assim acima dos 15 milhões de euros. Eu não sei, Marcão. Não me apresentaram ainda, não vi propostas por nenhum outro jogador do Santos e a nossa folha lá no céu. Então, o Marcelo Teixeira, Marcão, ele gosta de encher o peito pra falar que trouxe o Neymar de volta, mas ele tem que falar também que ele aumentou muito a dívida do Santos. E ele é um dos presidentes, somando todas as gestões, que mais aumentam a dívida do Santos. E o pior, sem ter retorno esportivo. O Marcelo Teixeira ganhou ano passado a Série B. Marcão, você não ganha nada por ser campeão da Série B. Você vai para a terceira fase da Copa do Brasil e no ano seguinte o Santos ainda foi eliminado sem jogar a Copa do Brasil direito. Ou seja, tá longe no Campeonato Brasileiro também, não vai ter premiação nenhuma com qualidade. Então, você não tem um elenco que vale bastante, um elenco que é milionário em questão de milhões de euros, mas tem uma folha muito cara. O Santos não se paga, essa que é a grande verdade. A gente tem uma folha de 34 milhões que só Deus sabe como que o Santos está em dia com esse elenco, viu, Marcão? Porque eu contei pra você no domingo, só de bilheteria o São Paulo esse ano já arrecadou mais de 40 milhões de reais. O Santos, se a gente for juntar a bilheteria, Marcão, se for tirar os jogos do Morumbi, eu me arrisco a dizer que não paga 2 meses do Neymar, Marcão. É ridículo isso. Não, o Santos, se tirarmos os jogos do Morumbi, o Santos não arrecadou 4 milhões de reais. O que vai salvar o Santos em termos de bilheteria, que é uma das principais receitas do futebol brasileiro hoje, são jogos no Morumbi, os 2 no Morumbi, o jogo contra o Ceará no Allianz Parque, que nesses jogos o Santos teve 2 milhões e 800 contra o Juventude, 4 milhões e 300 contra o Vasco da Gama, né? Então temos aí 7 milhões, né? 7 milhões de reais arredondando e mais 2 milhões de reais contra o Ceará, estamos falando de 9 milhões. Lembrando que o Santos vendeu 3 jogos por 8 milhões de reais, mas na conta arredondada, o Santos em 3 jogos em São Paulo fez 10 milhões, valor que não faria em 2 anos jogando na Vila Belmiro. Essa é a verdade. Verdade. Essa é a verdade. O Santos, jogando 3 vezes em São Paulo, fez o valor que faria jogando 2 anos na Vila Belmiro. Mas vai ter muita gente, eu não sei como não ganhou força essa história ainda, dizendo que o Santos tomou a goleada do Vasco porque jogou em São Paulo. Se eu escutar alguém falando isso aqui, eu vou falar publicamente e vou responder publicamente. Não me venham com esse papo. O Santos perdeu para o Vasco da Gama pela incompetência do seu treinador, pela sacanagem dos seus jogadores e pela incompetência da sua diretoria, que manteve o Kleber Xavier até acontecer o problema. Porque o Kleber Xavier, o mundo sabia que ele tinha que ser mandado embora. O mundo sabia. Não era eu, não era o Jordão, não era o Mimi, o Alexandre Santástico, você. Todo mundo sabia. A gente não cansava de brincar aqui que o Kleber Xavier era elefante em cima do galho. Todo mundo sabia que ele iria cair, mas ninguém sabia como que ele chegou lá. Como que contratou o Kleber Xavier? Quem que indicou o Kleber Xavier? Como é que passa o nome do Kleber Xavier? Mas quem foi o infeliz? E o Clebinho se despediu ontem. Pra você. Mandou um abraço pra você. Kleber, outro. Muito obrigado por nada. E, Marcão, sabe uma coisa que eu lembrei ontem? O Marcelo Teixeira, ele é o responsável pelas 3 maiores vergonhas do Santos no futebol brasileiro. O Santos toma 7-1 com ele de presidente pro Corinthians. Tomou 7-1 do Inter, ele não era presidente, mas o Rueda era dele. Ele estava na gestão do Rueda e tomou 6-0 no último final de semana com ele lá. Você foi feliz agora. Marcelo Teixeira participou do 7-1 no Pacaembu, era presidente. Marcelo Teixeira fazia uma gestão compartilhada com o Rueda no 3º ano, todo mundo sabe, o Galo foi indicado pelo Marcelo. O Rueda no 3º ano não tomava nenhuma decisão sem consultar o Marcelo Teixeira. Aliás, o Marcelo Teixeira era pessoa frequentemente vista ali dentro da Vila Belmiro no último ano de gestão do presidente Andrés Rueda. As Sereias da Vila foram rebaixadas com quem? Com ele, Marcelo Pirillo Teixeira. E domingo nós tivemos um dos maiores, ou talvez o maior vexame da história recente do Santos no Morumbi. Quem é o presidente? Marcelo Teixeira. Então os nossos parabéns a Marcelo Pirillo Teixeira, que disse em alto bom som que o Santos precisava dele, por isso ele voltou. É mole um negócio desse? Isso aí dói, hein? Isso aí dói, hein?
Isso aí quando eu ouvi na quadra lá, eu quase que tive um treco, cara. Quase desmaiei. O Santos precisava de mim. Foram pedir, e eu fiquei sabendo que é verdade, hein? Um grande amigo meu, que me encontrou no Morumbi, falou, Marcão, pior que é verdade. Foram até o Marcelo Teixeira, não foram poucas pessoas não, hein? Muita gente foi até o Marcelo Teixeira implorar para que ele fosse candidato. Isso aí é verdade que ele falou, viu? Me contaram que é verdade. Você estava do meu lado? Tava, eu escutei. Você escutou a pessoa me falando? Falou que tem até vídeo sobre isso. E não era pouca gente não, hein? Muita gente foi lá ajoelhar para o Marcelo Teixeira voltar ao Santos. Por isso que ele se acha mesmo, né? E por isso que ele manda e desmanda em Santos, no Santos Futebol Clube, Marcão, porque se nós e os torcedores também não nos damos o valor necessário, tá aí o Marcelo Teixeira. E muita gente merece Marcelo, Marcão. É que o problema é que o Santos Futebol Clube não pode se resumir apenas às pessoas que votaram no Marcelo Teixeira e o colocaram lá. Porque os outros 7 milhões e muitos torcedores, Marcão, do Santos, não merecem o Marcelo Teixeira. Muitos merecem porque são saudosistas, porque acham que o Santos tem que ser o mesmo de 1962 e entre outros temas. Daí, meus parabéns, Marcelo Pirillo Teixeira, que disse que o Santos precisava de você. E eu acho que o que causa muito na cabeça das pessoas, Marcão, é o fato do Marcelo Teixeira mandar em Santos. Por ele ser o imperador de Santos, se assim dá pra colocar, né, em termos, claro, entre aspas, muita gente acha, olha, se ele é o rei da cidade, por que ele não transformaria o Santos numa potência? Só que aí que tá o problema. Por que ele transformaria o Santos numa potência se a faculdade dele vai bem, se as empresas dele vai bem, ele tem o maior RH na cidade de Santos, da Baixada Santista, me arrisco a dizer. Então, tá aí. Ele não tem o porquê se importar com o Santos. Ele disse que ama o Santos, ele participou das 3 maiores goleadas. Marcelo, parabéns pra você. 7-1 Corinthians, 7-1 Inter, 6-0 Vasco.